Primeiro slide, como eu estava falando, peço desculpas, ele não ficou com a qualidade que eu queria. Tá bom? A qualidade dele ficou um pouquinho baixa, mas já tá bom. O som ficou ruim, mas coincide até com o tema, entende? Vamos ver quem lembra, quem reconhece esse pedacinho. And in the gloom of Gollum's cave, it waited. Darkness crept back into the forest of the world. Rumor grew of a shadow in the east, whispers of a nameless fear, and the ring of power perceived. Its time had now come. It abandoned Gollum. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. Gollum, Pronto, pronto. Começamos bem, começamos bem. Para quem não reconheceu, esse pedacinho aí é o início do primeiro filme do Senhor dos Anéis. É o início. E como aqui ninguém tem anel, ninguém fica invisível, abram suas câmeras, senão eu vou achar que estou falando com o Gollum, muitos Gollums, com muitos anéis, entendeu? Então, quem puder abrir a câmera, abra, só para não achar que eu estou sozinho aqui. Mas tá, continuando. E hoje nós veremos isso. Nós veremos como que se deu. Para quem não leu, vai levar um baita de um spoiler aqui. Mas nós veremos hoje como que se deu o encontro de Bilbo e Gollum. Os capítulos de hoje eram os capítulos 4 e 5, não é? 4 e 5, certo? Beleza. Quem não leu o capítulo 5 não vai perder o essencial, porque o essencial da aula hoje é o capítulo 4, tá? Então, quem leu o capítulo 4, tá tranquilo, porque vai entender a maioria do que eu vou falar aqui. Vamos relembrar primeiro o que aconteceu. Nós paramos quando o Bilbo ele acaba se perdendo da companhia de Thorin e dos anões. E ele fica perdido ali naquele túnel. Quando ele acorda, ele tá perdido, se passaram várias horas, tá desesperado, até que ele resolve ir em frente. Ou seja, vai chegar um momento da nossa conversão particular que nós vamos nos sentir muito sozinhos. Muito sozinhos. E, em geral, esse é o primeiro período pós-conversão, que foi o que eu citei, acho que no capítulo 1º. Quando nós nos convertemos, nós temos que abandonar a vida passada. Olha o Luiz Fernando chegando. Quando nós nos convertemos, nós temos que abandonar a vida passada de tudo. Por exemplo, se eu tinha amigos que me levavam ao pecado, eu abandono esses amigos. Se eu tinha coisas na minha casa, livros, filmes, que me levavam ao pecado, eu abandono. Se eu publicava textos, fotos, vídeos, qualquer tipo de publicação, se eu publicava tudo isso e me levava ao pecado ou levava outros ao pecado, eu paro de fazer isso. E um dos passos da conversão, sim, é não olhar o passado, sim, é não olhar o passado, mas é apagar o passado. Por exemplo, senão nós ficamos naquele, como o povo do Egito, quando é liberto por Moisés. Fica lembrando das cebolas e dos alhos. Ou seja, não adianta nada um viciado em cocaína abandonar a droga. Ele não quer mais usar a droga. Mas aí ele vai dormir e ele fica assim, ai meu Deus do céu, como aquilo era bom. Eu queria de novo, só mais uma vez. Eu prometo que eu não vou causar problemas, é só mais uma vez. Não dá. Você abandonou o passado, mas você tem que apagá-lo. Não pode deixar que o homem velho renasça de novo.
Bilbo ali, ele tinha três opções. Ele poderia simplesmente ficar sentado, desesperado no chão, esperar qualquer coisa acontecer. Ele poderia voltar, ele poderia retroceder, ele poderia avançar. Ou seja, nesse período pós-conversão que você tem que abandonar tudo, você pode estagnar, ou seja, você pode parar ali, você pode voltar atrás, você pode voltar ao pecado, voltar ao erro, ou você pode seguir em frente. Quando você segue em frente, você encontra a sua cruz. Nesses primeiros momentos pós-conversão. Quando você sai da noite escura da alma, esse período que você parece sozinho, parece que... O que é a noite escura da alma? Todo mundo aqui já experimentou. Sabe aquele momento que você reza e parece que não faz efeito? Aquele momento que você jejua e parece que não acontece nada. Que você vai na missa e não é a mesma coisa. Você comunga e fica por ali. Não consegue ir além. Aquele momento que a tentação vem mais forte do que nunca e você se sente mais sozinho ainda. Esse momento, São João da Cruz chama de noite escura da alma. O que seria a noite escura da alma? Vejam, Deus nos conquistou. Beleza, nós nos sentimos amados por Deus, queremos seguir o seu caminho agora. Porém, Deus quer ter certeza de que nós o estamos seguindo por amor e não por desejo de uma nova experiência como aquela. Então, depois que ele nos cativa, ele, aspas, nos abandona. É essa noite escura. É quando a oração parece que não faz efeito, o jejum parece que não faz efeito, nada faz efeito. É como se você atravessasse um deserto. E é aí que você tem que ter força suficiente de olhar e falar assim, não, eu vou até o final. Essas noites escuras, elas se repetem várias vezes, tá bem? Não é uma vez só, não. Não, 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 não. Acontecem várias e várias vezes ao longo da vida. Olha quem chegou, chegou o Nobre, chegou o Felipe. Como vai? Fazia tempo que eu não te via. Nem sei se você chegou a ver meu áudio. Mas tudo bem. Alô, Vamos estão me continuar. ouvindo? Tô ouvindo. Oi, Isaac, tudo bem? Tô bem, rapaz. Ô, cara, quanto tempo que eu não te vejo? Eu não vejo esse belo rosto conhecido. Eu que o diga, Ô. né, irmão? Eu estive aqui o tempo todo. Bom, continuando aqui de onde dizia, nós parávamos semana passada, naquele momento do Hobbit, que o Bilbo ele acorda no túnel escuro. E eu estou explicando que esse túnel escuro é a noite escura da alma, é aquele momento pós-conversão que nós nos sentimos sozinhos. Quando nós vencemos essa noite escura, nós encontramos a nossa cruz. Nossa cruz, aspas, vocação. Por quê? Inicialmente, o que é vocação? Agora vocês me respondem. Para responder, eu não quero chat, tá bem? Chat fechado, porque eu quero agora ouvir a voz de vocês. Senão eu me sinto aqui muito sozinho mesmo. Não quero estar na noite escura aqui. Pode falar, João. Vocação vem do latim, vocare, né? Então seria aquele estado de vida no qual Deus nos chamou para melhor cumprirmos a vontade dele, estado de vida específico. E qual é o objetivo de Deus para ao nos revelar nossa vocação? O objetivo de Deus é que nós o amemos e sejamos felizes o amando. Por exemplo, qual era a vocação de São Padre Pio? Ser padre. Então quer dizer que se ele se casasse, ele não poderia ser santo? Não. Porém, se ele se casasse, ele não seria o grande santo que ele foi. Talvez ele teria mais dificuldades em ser santo. Talvez ele não sentiria as mesmas alegrias que ele sentiu sendo padre. Ou seja, a vocação é uma cruz ao mesmo tempo. Ela é um caminho mais rápido que nós fazemos para chegar ao céu, porque é o caminho nosso, que nós trilharemos, feito para nós, sob medida, mas ao mesmo tempo é um fardo. Muito difícil de ser sustentado. Se vocação fosse fácil, todo mundo iria para o céu, concorda? Ou seja, vocação é difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso. Vocação, nós podemos comparar a vocação
Literalmente aqui. Literalmente aqui. A cruz de Cristo. Nós amamos, nós achamos maravilhoso, é extremamente benéfico, vai salvar a gente. Porém, é difícil. E o anel, quem aqui sabe de qual anel que eu estou falando? Levante a mão, por favor. Qual anel que eu estou falando aqui? Estou falando do anel que Bilbo encontrou no túnel. Quando Bilbo O sai tateando ali o chão, ele pum, pegou o anel. Esse anel, na história, ele representa três coisas. Ele representa cruz, tentação e pecado ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não simboliza nada disso. Como assim? Isso fica mais claro no Senhor dos Anéis. No Hobbit não fica tão claro assim. Mas como nós não vamos ler o Senhor dos Anéis dessa vez, nós teremos que ficar só com o Hobbit. Nós, tanto é que, se nós fôssemos ler o Senhor dos Anéis capítulo por capítulo e fazer uma aula por capítulo, eu acho que nós levaríamos um ano para terminar o livro inteiro, os 3 livros. Porque assim, é muita coisa. Tipo, tem como pegar os capítulos e dividir em dois e fazer uma aula de cada metade. Mas o anel. O anel, enquanto carregado, seja, enquanto você carrega o anel sem utilizá-lo, esse anel se torna cruz. Porque é difícil carregar o anel e não usar. É maçante, é uma tentação que você fica sofrendo. É difícil. E esse anel, quando você sente essa vontade de pôr no dedo, mas você não pode pôr no dedo, ele se torna tentação. A partir do momento que você coloca no dedo, ele se torna pecado. Então, cruz, tentação e pecado no mesmo ciclo, na mesma coisinha, em tempos diferentes. Como é que nós suportamos esse fardo? Nós suportamos esse fardo tendo pena daqueles que caíram onde nós ainda não caímos. Como assim? Eu não lembro agora qual santo que falou. Se vocês se lembrarem, me digam. Mas ele olhou uma vez, acho que é Santo Agostinho, e ele fala assim: Meu Deus, se não fosse a tua graça, eu seria o pior dos pecadores. Santo Agostinho ou São Paulo? Estou achando que é São Paulo. Ou seja, quando nós olhamos para o irmãozinho de caminhada que caiu, é pecador, está no erro, nós não temos que julgá-lo, nós temos que ter pena e rezar pelo abençoado. Porque se nós não estamos daquele jeito, ou o pior foi por graça de Deus, entenderam? Não foi por mérito nosso. E vejam, essa cruz que nós tomamos, a gente nem percebe que tomou. Por exemplo, todos aqui têm já uma certa ideia de qual vocação Deus pediu para cada um de vocês? Assim, só uma leve ideia do que Deus quer para cada um de vocês na vida adulta. Quem já tem uma ideia, levanta a mãozinha, se quiser falar, fala, se quiser não fala. Tá bom, tem um pessoal aí que já tem uma certa ideia do que quer fazer da vida. Quando nós percebemos isso, é muito repentino, bem repentino. Até o dia anterior a essa percepção, a vida seguia normal. Acontece alguma coisa que ativa um botão e você fala assim, meu Deus, então é isso. Era isso o tempo todo e eu não tinha percebido. E vejam, assim que nós nos damos conta de qual é a nossa vocação, de qual é a cruz que nós iremos carregar pro resto da vida, Satanás já quer tirar da gente o mais rápido possível. Assim que Bilbo se dá conta do anel que ele possui, Gollum já quer tirar o anel dele o mais rápido possível. Porque Satanás sabe que se nós cumprirmos a nossa vocação, nós seremos grandes santos. E como é que ele pretende nos vencer?
Qual é o primeiro erro para o pecado? O primeiro passo que nós damos quando nós pecamos. Qual é o primeiro passo? Dialogar com tentação? Dialogar com a tentação. Bilbo começou o diálogo com Gollum. Ele quase morreu por isso. Nós dialogamos com o pecado e muitas vezes nós pecamos por isso. O que é dialogar com o pecado? Por exemplo, é sexta-feira, jejum de carne, abstinência de carne. E aí, você vai na geladeira e vê que tem um bife congelado. E você fica assim, meu Deus, eu posso comer carne hoje e rezar depois. Eu posso rezar depois ao invés de não comer carne. Eu posso, não sei, eu posso fazer um ato de caridade depois, ou eu posso trocar o jejum. Não estou falando que seja errado, mas de certa forma você está passando a perna em Deus, concorda? E aí você fica assim, dialogando. A chance de você comer a carne, no fim das contas, é alta. Ou então, os pais falam assim, meu filho, à noite, você não pegue celular, não ligue computadores ou televisão para você não perder o sono. E aí você sabe que naquela noite específica é o teu time que tá jogando. Teu time de futebol tá jogando. E aí Satanás fica assim, não, mas você não vai acompanhar o jogo? Como assim? Que torcedor é esse? Você não é torcedor número um? Você não fala isso pra todo mundo que se acompanha o time e tal? Que isso, cara? Não tem nem que assistir, pessoal. Só tá molhada como que tá sendo. Dá uma olhada assim, só como que o jogo tá rolando, dá uma olhada só como que tá acontecendo as coisas. E aí, você vai dialogando, sua mão vai indo, vai indo, vai indo, pega. Quando você percebeu, você já tá assistindo o jogo faz meia hora. Vamos, aspas, historiografar agora. Voltar para a história. A pena de Bilbo salvaria muitos. Quem leu O Senhor dos Anéis, no terceiro capítulo, se não me engano, Acho que o segundo, Isaac. Sombra do Passado, é o segundo ou terceiro? O segundo. The Segundo, Shadow of the Past. isso. Segundo capítulo, então. No segundo capítulo do Senhor dos Anéis, no primeiro livro, o Gandalf está contando toda essa história pro Frodo. E o Frodo, sobrinho de Bilbo, para quem não sabe, ele fala assim, meu Deus, mas o Bilbo deveria ter apunhalado essa criatura vil quando teve a chance. A gente até decora a frase tantas vezes que a gente escuta Padre Paulo falar essa frase, a gente lê a frase, então a gente até decora. E, gente, não é difícil de decorar, tá bom? Você não tem que ler o livro 10 vezes para decorar. Você pega a aula do Padre Paulo, você vê a aula uma vez, você já decora a frase tantas vezes que ele cita, ou você já leu e relaciona. E aí o Gandalf fala assim, pena? Foi a pena que o parou, a pena e a misericórdia. Não seja tão ávido em condenar à morte. Nem mesmo os muito sábios podem fazê-lo. Alguma coisa assim no final. Vejam, o Frodo fala assim, cara, por que diabos o Bilbo não acabou com a raça do Gollum? Porque não. Ah, ele tinha espada, poxa. O, o Bilbo, ele tava com a faca e o queijo na mão. Era só cortar a cabeça do bichinho. E muito problema teria acabado. E o Gandalf, ele fala assim, não, rapaz, não é desse jeito. Não tem que matar o Gollum. Isso parece até um discurso atual da CNBB, concordam?
Meu Deus, então o Tolkien é um herege que fala que tem que ficar passando mão na cabeça do pecador. Tá vendo o que o Gandalf falou? Não, pera. Santo Agostinho ele fala assim: nós devemos odiar o pecado e não o pecador. A mãe que tem um filho drogadito odeia a droga e não o filho. Como assim? Quando nós vemos um irmãozinho abençoado de caminhada que está no erro, você não tem que ir lá pegar o crucifixo do altar e acabar com a raça do abençoado batendo na cabeça dele com o crucifixo. Tinha um padre muito sábio, que ele dizia assim: eu já tive a graça de participar de missas com ele. Ele é missionário e aí ele fala assim: nós não devemos transformar o evangelho em pedra para apedrejar o nosso irmão. Se nós não tomarmos cuidado, essas frases parecem discurso de CNBB. Diga, João. Isso me lembra muito do Chesterton, mais uma vez, né? Ele fala, que Jesus fala, não vim trazer a paz, vim trazer a espada que divide. Então ele divide o crime do pecador e dá total ódio ao crime e total amor ao pecador, né? Ele, digamos, Sim, divide as coisas e deixa as coisas em cada seu quadrado e na sua máxima grandeza. sim, porque a gente tem que deixar isso bem claro, porque tem alguns irmãos que falam assim: tá vendo? Deus trouxe a espada, vamos acabar com o pecador e sai matando todo mundo. Não, não é desse jeito. Essa espada não é para matar, povo. Calma, tenha paciência. Se você gosta dos vikings, beleza, calma, mata o homem velho que vive em você, mas não sai matando os outros, que isso não dá certo. Vejam, quando nós encontramos um mendigo, nós temos raiva do mendigo ou da pobreza que o mendigo está? Da pobreza. Agora, a gente encontra o pecador, a gente fica com raiva dele. Poxa, que hipocrisia é essa? A pena de Bilbo é lançar a sementinha, é lançar o chamado para a conversão. Ah, peraí, Isaac, agora você chutou o pau da barraca agora, cara. Não. Cara, o Bilbo, ele não mata o Gollum e tu tá falando que ele lançou a semente pro Gollum se converter? Amigo, estudar Tolkien é que nem estudar latim, você não leva tudo no literal. Quem é meu aluno sabe que eu já falei essa frase umas 10 vezes só essa semana. Você não leva tudo no literal. Em relação à história, sim, na história, no desenrolar dos fatos, você leva no literal. Na interpretação daquilo, não é no literal. Por exemplo, se não me engano, no próximo slide tem aqui. Esse texto aqui é o que está na página 96, o primeiro parágrafo do Hobbit, da edição da HarperCollins. Não sei qual edição é de vocês, mas o texto está para mim desse jeito. Bilbo quase parou de respirar e ficou, ele próprio, rígido. Estava desesperado. Precisava ir embora. Sair dessa escuridão horrível enquanto lhe sobrasse alguma força. Precisava lutar. Precisava apunhalar essa criatura imunda, apagar seus olhos, matá-la. Gollum pretendia matá-lo. Não, não era uma luta justa. Estava invisível agora. Gollum não tinha espada. Gollum ainda não tinha ameaçado de fato matá-lo, ou tentado matá-lo. E estava desgraçado, sozinho e perdido. Uma compreensão repentina, uma piedade misturada com horror, brotou no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias intermináveis e nunca registrados, sem luz ou esperança de melhora. Pedra dura, peixe frio, tocaiando e sussurrando. Todos esses pensamentos passaram no clarão de um segundo e ele tremeu. E então, bem de repente, em outro clarão, como que carregado por uma nova força e resolução, ele saltou. O que a gente tira disso aqui? Presta atenção. Precisava ir embora, sair dessa escuridão horrível enquanto lhe sobrasse alguma força. Cara, quando a gente começa a conversar com um cristão que não é cristão, com um católico que não é católico, nossos ouvidos começam a doer de tanta heresia que esses abençoados falam. Quando algum padre começa a falar heresia, quando algum bispo começa a falar heresia em cima do púlpito, os ouvidos chegam a doer. E você se sente necessariamente
que é preciso sair dessa escuridão, sair dessas trevas, enquanto você tem força para sair. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente quando a gente ouve essas coisas? É um sentimento de luta. Você fala assim, não é possível que Deus seja tão ultrajado, blasfemado, quanto essas pessoas aí falam. Quando você escuta essas coisas, quando você vê o pecado e compreende o quanto isso ofende a Deus, você vê essa treva tremenda, essa escuridão tremenda, a primeira coisa que passa na tua cabeça é calar a boca da pessoa. Ela fala assim, deixa eu acabar com a vida desse sujeito antes que ele ofenda a Deus mais ainda. Porém, não é uma luta justa. Por que que não é uma luta justa? Você está invisível, você está em estado de graça. Você está com sacramentos, você está ao lado de Deus, você tem seu anjo da guarda. O abençoado que está no erro tem vícios, está em pecado, está temporariamente condenado ao inferno. Tem demônios na cabeça do cara. E quando isso está num nível extremo, a pessoa se sente desgraçada, sozinha, perdida. Ela perdeu o sentido da vida. O pecado, quando a pessoa peca demais, ela chega nesse ponto. Ela se sente desgraçada, sozinha e perdida. Desgraçada por quê? Porque o pecado não tem mais graça. O pecado perdeu a graça. Ela se sente sozinha porque ela não tem forças para sair daquilo. E ela se sente perdida. Para ela, viver não faz mais sentido. E quando você compreende tudo isso, esse misto de piedade e horror, você lança esse convite à conversão. Já explico por que esse convite à conversão. E quando você lança esse convite à conversão, ou seja, você se converteu, encontrou sua cruz, encontrou seu chamado, está no processo de santificação aqui. Quando você exala santidade, você lança sementes de santidade pelo seu modo de viver, você dá um salto. Assim como o Bilbo saltou por cima de Gollum, você dá um salto na tua santidade. E por que é que Bilbo fez, aspas, um chamado à conversão? Porque Gollum, quem leu O Senhor dos Anéis sabe, Gollum, 2 anos depois, ele sai das cavernas. Sai por causa de Bilbo. Estão conseguindo aqui relacionar o que eu estou querendo dizer uma coisa com a outra? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tudo ok? Posso prosseguir? Bom, depois desse momento que você se torna um homem novo e passa a lançar chamado de conversão, meu amigo, grave o que eu estou falando. Tudo estará contra você. Tudo versus tudo. O demônio já estava, tá mais do que nunca agora. Parece até que o passarinho está contra você. Porque quando você está querendo rezar, o passarinho fica cantando. Então parece algo que é de propósito. Quia nunc vir Christi est, de viro antiquo ad virum novum. Vamos lá, João. O que significa isso aí? Pois agora és homem Cristo, do antigo nome é o novo homem, se é algo do tipo. Porque agora tu és um homem de Cristo, do homem antigo ao homem novo.
Você, meu jovem, você, minha jovem, agora é um soldadinho de Cristo. E na guerra, aquele que se declara é o que é mais atacado. O prego que se destaca é martelado. Isso. Nossa, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu não tinha pensado. O prego que se destaca é martelado. Gravem. O prego que se destaca é martelado. Eu não tinha pensado nisso, cara. Muito bom. E o Bilbo tomou sua cruz. Ele não voltou atrás. Tá indo. Ao longo da história, nós vamos ver que o Bilbo ele vai cometer erros ainda. Mas ele luta para não cair. Depois que ele cai, ele levanta e segue em frente. E nos próximos capítulos, nós veremos que o Bilbo passou a ser farol. Porque toda vez que surgir um problema, os anões agora, eles não vão mais reclamar de Bilbo. Eles vão perguntar a Bilbo o que fazer. Então vejam como as coisas foram acontecendo. Deus te chamou por N acontecimentos. Você se apaixonou por ele. Você saiu em missão por ele. Você é humilhado por ele. Você é pisoteado por ele. Você quer entender as coisas e não consegue ainda. E chega um momento que parece que você está sozinho. Depois que passa essa noite escura, você dá um salto de santidade. Você passa a fazer convites de conversão. E depois disso, as mesmas pessoas que te pisoteavam passam a te respeitar, passam a te pedir conselhos. Sabe aquela situação de filme, bem clichê de filme de Hollywood, que você tem o personagem nerd, maltratado, pisoteado na empresa. E você tem o galazão, o garanhão, o alazão, que faz tudo, que é bonito, é rico, tem tudo. E vive pisoteando o coitado do nerd. Até que chega no momento que por N acontecimentos, acontece uma reviravolta, esse garanhão é humilhado pelo nerd, todo mundo passa a respeitar o nerd. Todo mundo conhece alguma história assim. Ou tem em mente alguma coisa assim. Porque é um negócio bem clichê mesmo. Tipo Homem-Aranha. Isso. Tipo Homem-Aranha. Amigo, não é querendo inflar o teu ego. Mas ou nessa vida ou na próxima, a mesmíssima coisa vai acontecer. Porque aqui o prego que se destaca é martelado. Você, quando começar a querer ser santo, vai ser pisoteado. Muitas vezes. E, como eu falei, ou nessa vida ou na próxima, essas mesmas pessoas que te pisoteavam vão olhar e falar assim: meu Deus, o que eu fiz? O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Bom, e vocês se metem em rascadas. Nós nos metemos em rascadas. Porque afinal somos humanos, cometemos erros, problemas surgem. E aí, você tem que largar os botões. Como assim? O tempo todo você vai sendo purgado. É uma purgação o tempo todo, uma limpeza da tua alma. Quando o Bilbo está prestes a sair pela porta, prestes a sair dos túneis, isso já é no capítulo 5. Pode falar, João. Não, perdão, acho que vai ser melhor depois da conclusão do senhor. É uma relação que tem do próprio livro. Pode acabar primeiro. Não, tá bem. O anel prega uma peça no Bilbo.
O Bilbo, ele sai descendo o túnel com o anel no dedo, e quando ele chega lá no fim do túnel, o anel tá no bolso. O pecado é desse jeito. O pecado prega peças na gente. E aí, acontece o seguinte: você se vê em novos problemas porque você estava pecando. Problemas que não surgiam antes. E quando você dribla esses problemas, consegue passar por eles, você finalmente parece que chega na porta de saída. Os problemas ficam para trás. Tchau, problema. Tchau, mundo. Agora eu vou morrer, porque só morto não tem problema. Só morto não tem problema. Uma vez um amigo meu falou assim, cara, eu não aguento mais, é só problema que surge. Minha vida inteira, é só problema para resolver. Eu falei assim, cara, eu posso resolver o teu problema. Assim, sério, o olho até brilhou assim. Cara, fala pra mim então, como é que eu deixo de ter problema? Aí eu falo assim, só você morrer, ué. Se você quiser, eu rezo pra Deus, pra ele te levar quando for a tua hora, mas se você não quiser ter problema, é só morrer. Credo, cara, é o que você tá falando. Não, cara, porque enquanto você estiver vivo, você vai ter problema. Tá me entendendo? Costume-se. E além do mais, se for homem, vai ter mais problema ainda. Uma vez um padre me disse isso. Ele falou assim, meu filho, você é homem, você foi feito para sofrer. Se acostume. Então, seus pequenos luxos você tem que deixar para trás. Os botõezinhos de ouro. Eram de ouro os botões do Bilbo? Eu não lembro agora. Eu não lembro se eram de ouro ou de latão. Mas os botõezinhos do Bilbo estouram. Os seus planos serão mudados. Deus vai mudar as coisas. Não será da maneira que vocês pensam. Quantas e quantas vezes nós fazemos os planos, nós pensamos nas coisas. Vai, organizamos tudo. Deixamos tudo maravilha. Nós mal organizamos e parece que tudo quer destruir os planos, tudo quer mudar os planos. Para quem tem um senso de organização grande, para quem é um colérico ou um melancólico, estar no comando da organização é fundamental. Mas são pequenos luxos que nós temos que ser privados deles, justamente para que nós consigamos progredir ainda mais. E vejam, o Bilbo ele passa por tudo isso em jejum. Todos esses acontecimentos passaram enquanto o Bilbo estava em jejum. O que nós podemos associar isso? Que provavelmente os principais saltos na tua vida espiritual, na tua santidade, se darão enquanto você estiver em jejum, oração, penitência. Ou jejum, oração, penitência. Jejum, oração, penitência. Diga, João. Meu cara, agora que você falou do jejum, ficou mais nítido dentro dessa relação. Não, quando você falou que ele teve que passar pela porta ali, aí você teve que perder os botões, né? Como, digamos, o desapego dele, porque teve que trabalhar o desapego. Aí, na hora, eu me lembrei daquela passagem que tem aqui no próprio livro, quando eles estão chegando em Valfenda, eles encontram aqueles elfos ali que ficam fazendo piadinhas com eles. Eles fazem uma piada assim com o Bilbo. Não deixa o Bilbo comer todos os bolos, berraram. Ele ainda está muito gordo para conseguir passar pelo buraco da fechadura. Eu pensei, pô, que buraco é esse? Daí, na hora, eu me lembrei do evangelho que fala, é mais fácil um rico, é, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Lembrei disso. Aí é interessante porque ele fala do bolo. Ele tá muito gordo. Agora ele tá em jejum. Ele conseguiu passar pelo bloco da fechadura da porta. Eu não tinha pensado por isso também. Isso é uma boa reflexão. Eu não tinha notado. Não me lembrava disso. Vejam, apenas abrindo uma nota de rodapé. Vocês sabem o que era o buraco da agulha que Jesus Cristo fala?
O buraco da agulha, ele era um jogo que os judeus, o pessoal ali do Oriente Médio costumava brincar, que eram dois postes fixados no chão, uns 2 ou 3 metros de altura, bem estreita essa passagem. E aí eles brincavam para ver quem que conseguia empurrar o camelo por essa passagem, entendeu? Qual era o mais esperto, o mais forte, o mais habilidoso que conseguiria passar o camelo por esse buraco. Então, buraco da agulha era o nome do jogo. Então, por isso, é uma referência que Jesus Cristo faz. É mais fácil você vencer esse jogo do buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Esse paralelo que o João fez foi bem interessante. Quem lembra dele entrando em Valfenda vai lembrar desse pedaço. Ele ainda está gordo demais para passar pelo buraco da fechadura. O Bill passou tudo isso em jejum. Por que é que o jejum é importante? Olha, vocês podem me falar o que quiser agora. Podem falar de mim o que quiser. Só não falem lá fora, porque senão aí eu tô ferrado mesmo. Mas vocês podem falar de mim o que quiser. Mas uma pessoa obesa, por culpa dela, ou seja, uma pessoa gorda, que ficou gorda por culpa dela, vai passar um maravilhoso tempo no purgatório. Nossa Senhora. Toda gordura que ele Tá, não, que o senhor está excomungado. toda gordura que ele não queimou aqui, ele vai queimar lá. Por quê? Vejam, vamos fazer um paralelo aqui. O que é mais fácil voar? Um objeto pesado ou um objeto leve? Faltaram tudo na aula. Um que tem asas. É mais fácil aquele que é leve. Então, o que é mais fácil voar? Uma alma magra ou uma alma gorda? Quando você come demais, quando você... E na questão de Cheston? Na questão de Chesterton era uma doença. Ele tinha uma doença na glândula aqui da tireoide, que ele acumulava líquido, acumulava nutrientes. Então, Ah, entendi. por exemplo, testemunhas oculares falam que Chesterton comia muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Tipo, quase todos os dias a esposa dele chegava para ele e falava assim, amor, vamos jantar? Aí o Chesterton na escrivaninha falou assim, olha, se você for jantar, eu vou. Se você não for, eu não vou, não. E comia muito pouco. Então ele tinha esse problema de glândula que acabava deixando ele, aspas, inchadão, entendeu? Bom, São Tomás de Aquino também era uma questão fisiológica dele. Ele acumulava gordura, mas não por culpa dele. É isso que eu falei. Se a pessoa ela está gorda por culpa dela, porque ela come mais do que deve, porque ela tem uma baleia dentro do estômago que tem que comer tudo que enxerga, entendeu? Se a culpa é dela, aí sim, meu amigo, vai passar um bom tempinho no purgatório. Por quê? Quando você come demais, tua alma fica pesada. Como assim? Acontece um processo na tua mente, no teu espírito, chamado de obnubilação. Nubila, em latim, significa nuvens. Então, obnubilação é como se nuvens escuras tampassem os olhos da sua alma, tampassem os olhos do teu corpo também. E o que era para você enxergar, você não nota. Você não nota a diferença entre pecado e o que não é pecado. Essas sutilezas você não percebe. Então, por isso é importante o jejum. Me diga um santo que não fazia jejum e eu retiro o que eu disse. João Vitor. Brincadeira. Olha, nesse caso eu vou falar eu também, beleza? Serve? Vejam, na matemática, e os fãs de matemática agora podem até se pronunciar se eu estarei certo ou não, existe um teorema de Euclides
que ele fala assim, que duas coisas iguais entre si são iguais a uma terceira, certo? Então, fato número 1, todos os santos jejuam. Fato número 2, todos os santos são santos, estão perto de Deus. Essas coisas estão iguais entre si. Fato número 3. Então, provavelmente, jejuar vai te levar para próximo de Deus, para perto de Deus. Sim ou não? Uma questão de lógica. Imagine se eu digo assim: todos os americanos comem hambúrguer. Todos os americanos que comem hambúrguer são gordos. Sendo assim, comer hambúrguer deixa gordo. É a mesma lógica. Pessoal, isso aqui foi um exemplo, tá bom? Não vão me denunciar agora para os americanos que nem precisa ser americano, tá bom? Vamos falar isso para qualquer pessoa na esquina e pronto, já vai vir dor de cabeça. E beleza, o Bilbo sai, ele passa por esse processo do jejum. E ele já enfrenta uma caminhada. Ou seja, quando você dá esse salto, buff, na tua santidade, nada mais vai ser fácil. Porque a partir daí a história vai ficar cada vez mais complicada. Se vocês achavam, quem está lendo pela primeira vez, se vocês achavam que os túneis dos Goblins eram um problema, vocês não viram nada. Perto do que será Treva Mata, perto do que será a Montanha e o Tesouro de Smaug, perto do que será a Batalha dos Cinco Exércitos, vocês não viram nada. Ou seja, depois que você dá esse salto na tua santidade, é problema atrás de problema. E você vai estar sempre cansado, tá bom? Eu brinco que nenhum santo deitava na cama com um sentimento de prazer. Todo santo chegava na cama exausto. Me diga um santo que chegava na cama tranquilinho, sem dores musculares. Não tem. Todo santo chegava na cama exausto. Porque ser santo cansa. É difícil. E dentre esses problemas que vão surgindo, nós precisamos do auxílio da sabedoria. Para relembrar, a sabedoria aqui, ela está, aspas, eternizada em qual personagem? Nas águias. Ai, senhor, você não participou das outras aulas então, amigo. Não, pera, no Gandalf, mas, assim, Ah, bom. influência, assim, divina ali, no momento, no ato, é as águias. Vejam, as águias são amigos de Gandalf. Quem são os amigos da sabedoria? Os sete dons. Quais são os sete dons? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São sete. E olha que curioso. Vejam, a companhia era composta por quantos membros? 14, mais o Gandalf. 15 com o Gandalf, não é? O Gwaihir carregou o Gandalf. Beleza, uma águia. Depois, cada águia carregou dois. Ou seja, são sete águias. Estão entendendo que maravilha? Não sei se Tolkien pensou nisso aqui, mas são sete águias. São sete dons, sete águias. Ou seja, para você alcançar a sabedoria, para você alcançar essa santidade, você precisa ter os sete dons. Porque os sete dons, né? Por exemplo, quando eu era menor, eu achava assim, olha, eu fazia sorteio do dom quase, tá? Eu falava assim, Deus, eu quero ter o dom do, por exemplo, do conselho. Eu quero aconselhar as pessoas bem. Mas eu não entendia que para chegar no conselho eu tinha que passar por todos os anteriores. Não é, por exemplo, sete elevadores que você escolhe um ali e segue.
São 7 degraus. Para você chegar no segundo, você tem que passar pelo primeiro. Para chegar no terceiro, tem que passar pelo primeiro e pelo segundo. Para chegar pelo no quarto, você tem que passar pelo primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que a contagem aqui ficou invertida, tá, pessoal? Me corrijam aí, eu tenho uma ligeira impressão que a contagem que eu fiz ficou invertida. Porque a sabedoria é útil, tá? O que é o temor de Deus? Diga, João. Na verdade, a sabedoria ela é o último ou o primeiro também, né? O primeiro no grau de importância e elevação, mas o último no grau de aquisição. Sim, como eu imaginei, fiz a contagem errada. Vejam, o que é o temor de Deus? O temor de Deus, inicialmente, é o respeito que eu tenho por Deus. Ué, como assim? Vejam, a relação entre a nossa alma e Deus, ela tem 3 níveis. Ela pode ser serva, ela pode ser filho e ela pode ser esposa. Quando nossa alma ela é serva de Deus, o que é um empregado? Ele tem horário de serviço. Ele não está livre o tempo todo. Ou seja, quando nós somos só servos de Deus, nós fazemos as coisas porque, primeiro, Deus pede, e segundo, porque nós temos medo de perder o emprego. Nós temos medo de ir para o inferno. E na nossa cabeça de servo, a gente tem horário de serviço para Deus. A gente vai na missa, reza o terço e acabou. Quando nós vamos evoluindo progressivamente, até que nossa alma se torne filho, como se fosse um filho de Deus, o que é um filho? Um filho não tem horário de serviço. Se o pai ligar meia-noite para o filho atende, vê, ajuda. O filho participa da rotina do pai. E terceiro, o filho, ele respeita o pai, porque ele não quer desagradá-lo. Então, ele faz as coisas para não desagradar o pai. Ou seja, quando a alma, ela já se... A relação entre alma e Deus ali é uma alma filha, não tem mais horário de serviço. Deus, o tempo todo para ela é de Deus. Ela está no serviço, trabalhando. Descobriu que um amigo, um parente, sofreu um acidente. Ela para ali, pega o terço e reza uma dezena. É o tempo todo. Deus é o tempo todo dele. Mas ainda assim não é o melhor nível. O nível de esposa. Quando a alma ela é esposa de Deus, ela o tempo todo é de Deus também. Ela participa intimamente da rotina de Deus, ou seja, ela sabe muito bem o que Deus quer e o que Deus não quer. E ela não peca. Ela faz as coisas na vida de santidade não é por medo do inferno e não é por não querer desagradar a Deus. Ela faz as boas obras e rejeita as más ações porque ela passou a amar o que Deus ama. Ela passou a amar as boas obras e odiar as más. O temor de Deus é o terceiro nível. É o servo. É o primeiro. Você está ali não querendo ir para o inferno. O temor de Deus é o primeiro e segundo níveis. Você faz as coisas para Deus porque não quer ir para o inferno e também porque não quer desagradá-lo. Quando você passa a não querer desagradar a Deus, você está indo para o dom da piedade. Você passa a fazer as coisas para não desagradar a Deus. Esse é o dom da piedade. O dom da ciência. Vamos ver quem lembra. O que significa ciência em latim? Vamos ver quem se lembra. Conhecimento. Conhecimento, maravilha. Então, o dom da ciência é o dom do conhecimento. Você passa a entender as coisas. São Francisco de Assis tinha o dom da ciência. Era o dom mais presente nele. O que é o dom da ciência? Eu vejo o pecador e eu entendo perfeitamente por que ele está daquele jeito.
porque eu conheço as mesmas coisas que Deus conhece. É como se nós tivéssemos recebido o dom de ciência infusa. Deus pega toda a biblioteca dele, do mundo inteiro, abre a nossa cabecinha e coloca esses livros lá dentro. E nós vamos entendendo tudo. Tudo fica claro. Pode falar, João. Exato, parece que uma vez eu vi, foi do padre Paulo Ricardo, ele fala que a diferença da ciência e do entendimento, os dois eles dão, digamos, um aprimoramento na inteligência. A diferença é que a ciência, o objeto dela é coisas mais, digamos, naturais, físicas. Já o entendimento são coisas mais elevadas, espirituais. Seria isso? Creio que sim, porque veja, ciência mesmo, conhecimento, é relativo muito à criação. Então, por exemplo, é como se, eu creio, tenho muito em mim que os filósofos gregos tinham muito esse dom da ciência. Porque é impossível você ver Aristóteles vendo a chuva cair do céu e tirar a filosofia disso, você está me entendendo? Eu não entendo como eles faziam isso. Você vê o cachorrinho bebendo água, você tira a filosofia do negócio. Você vê o tigre comendo a presa, você tira a filosofia disso. Eu tenho muito para mim que os gregos tinham o dom da ciência muito forte neles. O próprio Depois, Jesus fala para Santa Catarina, né, nos diálogos, que ele infundiu muitos dos dons dele nos gregos e romanos. lógico, lógico. Eu creio que o quarto dom aqui, a fortaleza, era mais próprio dos romanos. O que é a fortaleza? Se eu não me engano, é São Pio X. Ele descreve a fortaleza como a virtude de fazer o que deve ser feito. Então, por exemplo, é sexta-feira, eu não posso comer carne. Mas, cara, é confraternização da empresa. Você vai mesmo, então, na frente dos 350 funcionários dizer que não vai porque não pode comer carne? Vou. Cara, você vai mesmo dizer na frente dos teus amigos que você não pode, que você não quer ver pornografia? Eles vão ficar caçoando você. Vou falar para eles. Imagine, você não vai falar para tua família que você está estudando latim, que você está estudando literatura, que você passa a sexta e o sábado estudando. Imagine, tua família vai te chamar de louco. Não, eu vou falar, não tem problema nisso. Então, o dom da fortaleza é esse dom de renunciar às coisas ruins, abraçar as coisas boas, custe o que custar. Custe o que custar. O dom do conselho, você vai se tornar um Gandalf depois. Quando você adquire o pacotinho no jogo chamado Conselho, você ganha uma skin de um barbão, um chapéu, um cachecol prateado, botas, uma capa, um cajado e você já consegue ter poderes. Não, gente, calma. Você recebe o Nari, né, o anel do Gandalf lá, que dava conselho e tal. Cara, seria legal. Cada dom que você. Um jogo, cada dom que você vai ganhando é uma skin nova que vem pro pacote. Louco. Seria um jogo de videogame aqui, seria engraçado. Vejam, o que é o dom do conselho? O dom do conselho é você olhar a situação como um espectador de fora. Você vê o que está acontecendo de fora. Por exemplo, a gente viu o livro de Chesterton. Chesterton, para mim, o dom de conselho nele estava bem, assim, bem forte. Porque o que é você dar um conselho? É você analisar a situação de fora, e sem parcialidade. Ou seja, não importa se é teu amigo, se ele tá errado, dane-se. Ele tá errado. Você olha a situação de fora, enxerga a verdade e a comunica aonde está tendo dúvida. Basicamente, o conselho é isso. Porque um mau conselho, gente, ele leva para o inferno. Um péssimo conselho leva para o inferno. Enquanto o contrário leva para o céu. Depois, dom do entendimento. O que seria o dom do entendimento? É quando você não apenas vê as coisas aqui da criação com outros olhares. Você passa a ver tudo com outros olhares. As coisas fazem mais sentido.
É quase ali a sabedoria. O dom do entendimento, você olha para as situações que vai acontecendo. Talvez vocês já sentiram isso, que está acontecendo alguma coisa. É muito engraçado quando, por exemplo, alguém lê um texto em outra língua, você conhece a língua, e você vai conseguindo acompanhar traduzindo na tua cabeça. É como se a voz do Google Tradutor estivesse na tua cabeça falando a tradução para você. O dom do entendimento é isso. Você vê a situação se desenrolando, é como se tivesse uma voz na tua cabeça falando assim, olha, tá acontecendo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, daqui a pouco vai chegar naquilo lá. E de fato acontece. E o que é dom da sabedoria, então? É o pacote completo. É o pacote mais caro. É o bônus mais difícil. Para você ganhar, você tem que matar o demônio. Você tem que voltar vivo de morto. Tem que fazer como... Eu tinha um técnico que ele era chamado de boina preta. E eu demorei muito tempo para entender por que ele era chamado de boina preta. E aí eu perguntei para ele, viu, por que te chamam de boina preta? Ele falou assim, porque eu morro, vou pro inferno, infernizo o capeta e volto. Ô, louco, é outro nível. Um santo é um boina preta, vocês estão entendendo aqui? Ou seja, para você ter o dom da sabedoria, meu amigo, você tem que estar muito perto da santidade ou já tem que ter entrado nela. Porque o dom da sabedoria é tudo isso junto. Tudo isso aqui que eu falei, você pega e coloca no mesmo saco de gato. Tudo isso junto. E depois de tudo isso, nós chegamos no final. Chegamos ao final da nossa aula. Diga, João. Exato, eu queria fazer uma diferenciação, que é bem importante, sobre a diferença de virtude e dom do Espírito Santo. Né? A virtude, se eu estiver errado, o senhor me corrige. A virtude é propriamente um ato nosso buscando o bem, né? Uma disposição da alma em fazer o bem, mas é propriamente um ato nosso auxiliado pela graça. Já o dom é quase que o oposto, né, na ordem. É um ato propriamente divino em nós que tem nosso consentimento, não é? E aí fica muito nítido isso com as águias, porque não é você que está caminhando, você, digamos, está na águia, mas a águia que está indo sozinha, né? Tem Por um exemplo, ato propriamente da águia. vamos solucionar isso etimologicamente. Virtude em latim significa virtus. O que significa virtus em latim? Significa força, valor moral. Até dá para arriscar ali finalidade. Então, o que é uma virtude? É um hábito bom. Todo mundo já ouviu isso. Virtude é um hábito bom, que vai se repetindo até que vire costume. A virtude, quais são os requisitos para você ganhar uma virtude? Hábito, vontade resoluta e dom de Deus, e graça divina. Ou seja, a virtude é você que pratica. E aí, alguém aqui já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso? Sim, é um filme bem de comédia, bem de tiração de sarro, mas tem um Bem o momento quê? bem de o Todo-Poderoso. É bem de comédia, bem de tiração de sarro, assim, você tem que tomar cuidado para quem você vai se mostrar o filme. Mas tem um ponto ali que Deus fala assim: se você pedir a virtude da paciência, Deus lhe enviará ocasiões para testar a sua paciência. Se você pedir uma família unida, Deus lhe enviará ocasiões para desconstruir a sua família. Ou seja, se você quer ser um jogador de futebol, amigo, você vai treinar futebol. Se eu quero ter paciência, Deus vai me enviar situações que vão levar minha raiva até o nível de querer estrangular o coleguinha. E aí eu vou me controlar, porque eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero ter paciência. Ou seja, a virtude. Deus manda a ocasião, o resto é com a gente. Deus manda a graça e a ocasião, o resto é com a gente. Se a gente quer mesmo ter aquilo, aí é nós que corramos atrás. Agora, o dom vem do latim donus, que significa presente. O dom é um presente. Um presente é concedido em quais ocasiões? Um presente é concedido em duas ocasiões. Meritocraticamente após uma boa ação ou
apenas concedido por livre e espontânea vontade do doador, Por benevolência. por benevolência do doador. Ou seja, eu vou receber um dom somente e somente se em duas ocasiões. Após eu finalmente consolidar minha vida de oração, crescendo minha santidade, criando minhas virtudes, aí eu fiz por merecer. Eu mostrei para Deus que eu quero, que eu vou atrás, eu quero isso. Eu estou mostrando vontade suficiente para isso. E depois por benevolência. Por exemplo, existem pagãos que tinham dons, como nós falamos sobre os gregos. São pagãos, poxa. Foi um presente extraordinário que lhes foi dado. Entenderam? Esclareci? Beleza, pessoal. Antes de eu encerrar aqui a gravação, gostaria que vocês me dissessem se ainda têm dúvidas. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida que vai surgir quando outra pessoa assistiu o que ficou gravado, etc. Pode falar. Isaac, uma coisa assim que me causou, digamos, uma certa dúvida. No Senhor dos Anéis é muito claro, né? A figura do anel como sendo ou o pecado posto no dedo, ou então a tentação, ou então a cruz. Mas no Hobbit ele é meio confuso, porque, por exemplo, posto no dedo é o pecado. Ali no Hobbit, como o senhor demonstrou, ele, digamos, ele é a cruz que ele achou, mas ele pôs no dedo depois, e isso trouxe, digamos, entre aspas, a salvação ali naquele momento. Eu poderia, então, ao invés de colocar no Hobbit como sendo o pecado posto no dedo, colocar, digamos, como a aceitação da cruz, né? O extremo oposto. Olha, o Hobbit, eu acho que Tolkien não pensou nesses sentidos do anel, porque entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis passaram 10 anos. Até ele escrever Publicação dos Anéis foram 10 anos. Então, muita coisa pode ter passado pela cabeça dele nesses 10 anos. Agora, eu acho que dá para entender o anel no Hobbit de duas formas. Dá para entender como, sim, a aceitação da cruz, como você falou. E também dá para entender, creio eu, como onde abunda pecado, superabunda graça. Ou seja, o anel é ruim. Está abundando pecado, está abundando problema. Mas através dele superabunda graça. Ou seja, através dele vem a solução para os problemas. Essa frase, onde abunda pecado, superabunda graça, pessoal, eu não estou querendo dizer assim, lá num prostíbulo, então, eu vou encontrar um santo lá dentro. Não, pera. Onde abunda pecado, superabunda graça, é uma frase um pouco histórica. Ela é mais utilizada em contexto histórico. Por exemplo, Revolução Francesa, baita problemão, baita abundância de pecado. Porém, Deus vai e nos envia santos na mesma época, extremamente grandiosos, para combater essa abundância de pecado. Ou seja, onde abunda pecado, problemão grande, superabunda a graça. Vem um santo maior que o problema para resolver o problema. Entendeu? Esse é o sentido da frase. Olha lá, jovem. Entendi, Isaac. Você falou a questão onde abunda o pecado, superabunda a graça, é aquilo que eu tô falando no comecinho do Silmarillion, né? Ele fala, o Melkor tinha feito cagada uma vez, ele foi e consertou a cagada. Segunda vez de novo, depois ele falou, pô, vou mostrar uma coisa pra ele. Aí ele falou, eu fiz isso pra mostrar pra vocês que eu sou o Eru, o Uno, e que todo aquele que tenta mudar minha música só prova ser um instrumento na criação de uma música melhor, uma música melhor, né? Exatamente. Questão de, a gente comete coisa lá, depois Deus vem e conserta. João Pedro, Felipe, Malu, Gabriel, estão muito quietos. Acho que só tá aí o João aqui. Quê? Isaac, É porque eu tava tem, jantando. agora eu tô com nenhuma dúvida, não. Infelizmente, eu perdi as primeiras aulas, né, do Hobbit, mas deu uma explicada boa essa aula, né, pelo que eu consegui pegar, né. Peguei quase tudo, só comecei que eu perdi um pouquinho, né. Não, mas Mas ainda assim você entende bastante. Você já leu o livro e tal. Acho que mais de sim, uma vez. aham, claro. Não, foi sem dúvidas, por isso que eu não perguntei nada, não. Mas tá muito bom as explicações aí, o João Vitor também
muita coisa que ele falou serviu até de assim, adição, né? Que eu precisava ser respondido para mim. Mas é isso aí, não tem nenhuma dúvida. Malu, Gabriele, tudo ok? Sim, sim, pra mim tá. Tá bem, então vou encerrar aqui a gravação.